Muito boa noite a todos, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira e você está no programa Quinta Escatológica. Eu sou professor de escatologia bíblica desde o ano de 2005 e desde abril de 2020 nós criamos o programa Quinta Escatológica, que vai ao ar, como seu nome diz, todas as quintas-feiras. E eu recebo aqui para um bate-papo os pastores Ricardo do Paraná e o pastor Dionei Vieira de Santa Catarina. E eu falando aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, ao vivo para todo o Brasil. Ou melhor, ao vivo para o mundo, né? Glória a Deus por isso. Eu queria pedir a você que está chegando aqui, que aperta essa setinha que está aqui, ó. Nela você tem a opção de convidar as pessoas que estão aí na sua agenda, que estão no seu direct, para poder vir participar dessa live conosco, que eu tenho certeza que será uma bênção. Enquanto vão se aprontando aqui para entrar os pastores Ricardo e Dionei, respectivamente do Paraná, de Santa Catarina e eu aqui das Minas Gerais, eu vou aquecendo com você o bate-papo. O programa Quinta Escatológica, ele vai ao ar, então, às quintas-feiras. Nós estamos retomando ou retornando das férias. E você que gostaria de assistir a Quinta Escatológica, você poderá fazê-lo assistindo na ordem todos os programas desde abril de 2020. É isso mesmo. É só você acessar no YouTube o canal Rodrigo Oliveira Oficial. Você clica em playlist e lá em playlist você vai buscar escatologia e geopolítica. Ali você vai encontrar todos os programas Quintas Escatológicas. Nós cobrimos situações de guerra, essas que estão aparecendo, porque não existe escatologia sem geopolítica. E como nós estamos nesse momento com mais de 1000 pessoas, nós estamos ao vivo. Programa Quinta Escatológica está ao vivo para mais de 1000 pessoas, não só do Brasil como do exterior. Glória a Deus por tudo. E eu quero aproveitar então para dizer para você que está chegando aqui o que é escatologia. Escatologia é o estudo do futuro. Está relacionada ao assunto do Apocalipse e das profecias bíblicas. Num estudo da teologia bíblica, da teologia sistemática, da teologia cristã, a escatologia bíblica é o tema que lida com os últimos acontecimentos, com os acontecimentos finais. Agora, para você que pensa que o Apocalipse trata do fim do mundo, não, muito pelo contrário. O Apocalipse, ele lida com a restauração. Se no Jardim do Éden, no Gênesis, a humanidade perdeu o acesso à árvore da vida, no Apocalipse esse acesso é retomado, é restaurado. Se a humanidade chora no início por conta da queda, no Apocalipse ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Então há uma série de transformações na natureza pelos quais passarão o mundo, a humanidade no Apocalipse. Sim, há, mas ela é parte de um processo, porque o Apocalipse, na verdade, ele lida com esperança. Por isso o nome do meu livro é Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo, que você encontra no site da Amazon. Só você entrar lá, digitar o nome do livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo, Rodrigo Oliveira, e aí já tem gente comprando no Japão, nos Estados Unidos, aí na Europa, no Brasil, então você fica muito à vontade. Continua aí a convidar o pessoal que está aqui na setinha, e muito bem, vocês que estão reagindo aí com um coraçãozinho, foguinho, tudo isso, quando você faz isso, coloca a live em evidência. Então, mais uma vez eu quero mencionar que o nosso retorno está sendo aí marcante. Estamos hoje ao vivo para mais de 1000 pessoas através do Instagram. Logo depois que essa live acaba pelo Instagram, nós salvamos ela na plataforma, nós três, eu, pastor Ricardo, pastor Dionei, e elas ficam no feed dos nossos Instagrams. Em seguida, nós fazemos o download para o dispositivo e, na sequência, o upload para o YouTube. Então a live é exibida pelo Instagram, mas depois que ela fica salva, ela sobe para o YouTube e também é compartilhada na plataforma Rumble, ok? Então você terá a oportunidade de assistir aqui ao vivo e também salva no YouTube. Na playlist
Escatologia e Geopolítica no canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube, você pode assistir todos os programas Quinta Escatológica na ordem em que eles aconteceram. Deixa eu localizar aqui o pastor Dionei, em seguida o pastor Ricardo, aí nós vamos falar com vocês sobre as férias, sobre por que é que nós demoramos a voltar, e eu tenho certeza que será um momento de muita atualização, porque está acontecendo muita coisa no mundo, não é verdade? Está acontecendo muita coisa, o mundo está em ebulição, está acontecendo atualmente uma ebulição, uma convulsão social, da qual nós temos muito a dizer, e a profecia bíblica tem muito a dizer. Por isso nós vamos tratar de temas muito importantes. Então, fique ligado conosco, eu tenho certeza, será um momento de muito crescimento, será um momento de muita bênção. Como eu ia dizendo, não existe falar da escatologia bíblica, que é o Apocalipse e a profecia bíblica, portanto, sem falarmos de geopolítica. Por isso que a playlist lá se chama Escatologia e Geopolítica. Não tem como falarmos sobre profecia bíblica, sobre os acontecimentos dos quais Jesus falou em Mateus 24, no seu famoso sermão escatológico, falarmos das profecias do Apocalipse, dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças, sem falarmos de geopolítica e do rumo que o mundo está tomando. E mais uma vez eu repito para vocês que estão chegando aqui, vocês que são novos aqui, no programa Quinta Escatológica, o Apocalipse é um livro de esperança, ele não é algo pesado, não é nada disso. Para de falar isso, para de pensar isso, não tem nada de pesado aqui. Isso é a palavra de Deus, é esperança, é a palavra viva. A melhor ação social que nós podemos fazer por alguém é comunicar-lhe a palavra de Deus, é pregar o evangelho para a pessoa, porque quando o evangelho entra na vida de uma pessoa, quando o evangelho penetra o coração, a mente do homem, ele vai libertando o homem em todas as suas outras áreas da vida, e esse homem que vai tendo vida espiritualmente, começa então a ter vida no relacionamento, vida no trabalho, vida nas finanças, começa a entender o seu propósito, começa a entender o seu papel na sociedade, e ele começa então a agir, porque quando você estuda o Apocalipse, quando você estuda a escatologia bíblica, você entende que apostasia, que é o esfriamento da fé, está profetizado para os últimos dias. Mas, estudando o texto bíblico, você aprende também que não é porque a apostasia está profetizada que nós vamos apostatar, deitar e deixar a apostasia passar por cima. Não, o sangue de Jesus tem poder. Nós vamos avançar, nós somos dos que avançam, não dos que recuam. Então, em nome de Jesus, nós vamos comunicar a palavra de esperança, a palavra de vitória. Glória a Deus, aleluia. Mafran Pedraça está aí, saudades aí dos irmãos. Pastor Roberto, e para quem não sabe, na hora que o Ricardo Dionei entrar aqui, eu já vou falar, a Michelle está falando, gente, mais de 1000 pessoas, glória a Deus, glória a Deus. Então, olha só, gente, quando o Ricardo Dionei entrar, eu vou falar aqui, mas amanhã é aniversário da pastora Roberta, é isso mesmo, hoje são 18 de janeiro de 2024. Amanhã, sexta-feira, 19 de janeiro, é o aniversário da pastora Roberta. Ela está ao vivo aqui na live também, está como moderadora da live. Você poderá já começar a falar com ela hoje mesmo, aí dando seus parabéns. Eu, particularmente, gosto de comemorar o aniversário 7 dias antes, e vou comemorando até chegar o dia do aniversário. Gosto muito de comemorar aniversário, é muito bom poder estar aí celebrando e ter os irmãos falando conosco, lembrando da gente, é coisa boa demais. Deixa eu ver aqui. Dionei está na área? Ricardo está na área? O Ricardo. Pronto. Vamos ver. Aí estamos. Continua a enviar os convites aí. Continua a apertar os coraçõezinhos. Que o negócio hoje está quente. Glória a Deus por tudo. Olha a turma aí. Dionei já está na área. Boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo. E aí, maninho? Santa Catarina. Tudo bem por aí? Graças a Deus, tudo bem. Um pouco na correria aqui. Calor aqui, bastante calor, mas tá tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo, não posso reclamar não. Imagina a correria, porque aqui também tá. Dionei, estamos com mais de 1000 pessoas ao vivo. Hoje o negócio... Nossa, tá... então, aconteceu? Então, acho que é o retorno das férias, né? O retorno das férias está promovendo ali
E, na verdade, né, Johnny, tem muita coisa acontecendo. Né? Então, na verdade, a live promete, vai Tem ter demais assunto até. para são questões, por isso que até o tema, né, possíveis implicações geoestratégicas e proféticas do cenário atual. Tem coisa acontecendo no Brasil, tem coisa acontecendo em Israel, no Oriente Médio, Irã, Paquistão, aquela coisa que aconteceu, né, do 7 de outubro para frente, Israel, com os terroristas do Hamas, aquilo vai tomando proporções em uma série de conflitos regionais, aqueles que já haviam iniciado em outras partes do globo acirrando, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Taiwan, e por que não falar também das eleições americanas que impactam o restante do mundo, né, Johnny? Aquilo que acontece lá, né? Aquilo que acontece lá nas eleições americanas e o Brasil com eleições municipais, claro, isso tudo vai convulsionando muito mais. Diga lá, meu amigo. Então, vamos lá. Você ainda não citou mais coisas que estão acontecendo ainda. Tem questões relacionadas aí ao Fórum Econômico Mundial, né, que acabou de entrar nessa reunião de Davos, levantando mais algumas questões, inclusive questões que lembram o que houve há 2 anos atrás, né? 2 não, quase 3 agora. Então, tem realmente bastante coisa acontecendo nesse sentido. E eu vejo muita gente com medo de 2024, porque com tudo que está acontecendo, né, em relação à Ucrânia, em relação ao Oriente Médio, em relação às questões de saúde, por exemplo, questões climáticas que também estão nessa pauta, né? Existe um medo também, uma questão de um reset global ou de uma internet falhar, né? Por uma questão até de uma tempestade solar ou até de um ataque cibernético. Então, eu diria que o mundo hoje em dia anda em polvorosa e as pessoas andam realmente preocupadas e com toda a razão, né? Porque quando você olha já para a situação aqui no Brasil, já você não fica tão feliz em muitos aspectos. E aí, quando você estende isso para uma visão ainda global, a coisa fica mais complicada. Então é um tempo realmente, um cenário que a busca em Deus para entender tudo o que está acontecendo, né? E para se proteger de tudo que está acontecendo, não tem melhor caminho que esse, né? Então acho que as coisas vão esquentar mais ainda, eu acho que as coisas devem aumentar mais, até por causa dessa questão da política americana que você mencionou. Isso também está fervendo bastante as coisas por aí. E são bem imprevisíveis. Eu tenho acompanhado alguns economistas e alguns deles, né, tem um economista conhecido, um analista, né, mas economista também, que é o Martin Armstrong, e ele tem acertado nas suas previsões, muitas delas. Ele tem um programa, uma IA já bastante antiga até, tanto que ele foi preso na sua época até porque tentaram pegar essa IA dele, né, essa inteligência que ele chama de Sócrates. E o Sócrates, ele realmente faz algumas previsões conforme o modelo de IA que ele coloca, né? Porque na verdade nada mais é do que modelo de dados. Então você fica alimentando esse programa com os dados e ele vai dando os detalhamentos do que pode ou não acontecer. E ele diz que, segundo as possibilidades, uma delas é que realmente a guerra que nós temos visto acontecer, né, que por enquanto são guerras regionais, ela acaba escalando mais, né? Ela acaba escalando mais, inclusive por interesses político-econômicos, né? Porque por mais que uma guerra pareça realmente ser algo terrível, e sem sombra de dúvida, em todos os seus aspectos, economicamente sempre se mostrou muito benéfico, principalmente para a potência que está no comando, né, ou que está se beneficiando com isso, porque acaba movimentando a economia, né, e acaba também tirando o foco de questões políticas sérias, né, porque daí todo mundo fica mais preocupado com o que está acontecendo, em vez de efetivamente se preocupar com aquilo que realmente é importante. Porque você desvia o foco com a guerra, né? A guerra tem essa característica, ela acaba tomando a mídia, né? E aí certos escândalos ou certas questões que são colocadas na pauta, que são importantes, acabam ganhando um rodapé na página do jornal e não mais, né, digamos assim, a chamada maior, né? Então isso é uma questão que a gente tem visto bastante. E é interessante porque o Daily Mail, eu estava acompanhando, acho que
Deixa eu ver só que quando que é essa reportagem. Acho que ela é de 16 de janeiro, né? Então faz 2 dias. O Daily Mail publicou um artigo em que eles escrevem assim: a descida para a Terceira Guerra Mundial, como a Rússia, o Irã e a China estão simultaneamente a tomar medidas que nos arrastarão a todos para o conflito. Então você vê que esse medo é meio generalizado, não é uma questão só nossa que a gente está trazendo a pauta, mas você vê que isso, na verdade, é uma preocupação muito forte na Europa hoje, inclusive, né? Muito forte. Mas vai lá, Ricardo, bom te ver. Boa noite, Ricardo. Todos, né? Oficialmente, na Quinta Escatológica, né? Feliz ano novo a todos. E eu quase não reconheci você sem a barba. Eu olhei que falou, rapaz, entrou outro cara ali, rapaz. Eu mandei o convite pra pessoa errada. Maranata, querido, Shalom. Um feliz 2024 para vocês, uma alegria imensa, sabe, poder estar novamente junto, né, e com os nossos queridos irmãos, né, que com certeza, né, não faltaram mensagens, né, de voltem logo, voltem logo. A gente está passando um momento complexo, né, mas é assim, sabe, gente, eu tenho que brincar, né, eu vou contar para vocês uma alegoria, uma história, né. Havia um sujeito, começar assim, né, para talvez mostrar um pouquinho da trajetória. Havia um sujeito, sabe, um sujeito que é confiante, né, com temor a Deus, um sujeito fiel ao Senhor, mas um sujeito que durante muito tempo, né, viveu a sua vida despreocupadamente, com algumas questões. E um belo dia esse sujeito estava muito bem refastelado em sua residência e eis que bateram à porta dele, né? E quando ele foi atender, uma distinta senhora maltrapilha, feia que doía, sabe? Com um semblante do tipo assim, eu vim para resolvermos uma questão que não tem mais como evitar. E essa distinta senhora se apresentou como a Idade. Muito prazer, dona Idade. Como é que a senhora está? Eu estou muito bem, mas algo urgente me traz aqui para conversar com o senhor, disse a distinta senhora para esse sujeito. Mas o sujeito olhou pela ponta do ombro e viu que outras figuras acompanhavam essa senhora distinta. Uma delas era uma menininha feia que nem o demônio. Embora a gente não saiba da fisionomia do demônio, né? Mas feia que doía, mas feia pra caramba, sabe? Nanica feia, ou seja, ela não aparecia, porque ela estava escondida atrás da Idade. E a dona Idade apresentou aquela senhora aquela menina como a Diabetes. Opa, nome apropriado. Nome apropriadíssimo. Mas atrás da dona Diabetes se erguia assim, esguiamente, sabe? Tipo uma centopeia que se erguia. E ela apresentou aquela centopeia feia também. E disse, aqui eu também vim acompanhado da minha filha, a chamada hipertensão. Né? Aí desse momento em diante, o sujeito parece ter perdido um pouco da confiança e disse assim, não quero que me apresente mais ninguém da sua família. E, na verdade, é o seguinte, olha, eu agradeço a sua visita, mas hoje não posso respondê-la e não quero atendê-la. Essa é a história para nós começarmos a nossa live de hoje, sabe, com uma alegoria, sabe, uma fábula, para demonstrar como é que muito bem. as coisas acontecem. Os irmãos que estão assistindo, Ricardo aqui traz essa fábula aí para poder ilustrar que nós precisamos da oração de vocês com relação à nossa saúde. Nós, não é, Ricardo, né, Johnny? Todos nós temos que, eu costumo dizer que é como elos de uma corrente, ó. Elos de uma corrente. Eu oro por você, por mim. Então, sobretudo aquele dos trabalhos, pregando, ensinando, precisa muito de cobertura de oração. Você que está em casa entendeu. Eu tenho certeza. Ricardo,
Nós estamos com mais de 1.100 pessoas ao vivo, o Brasil e o mundo aqui, ó. Pessoal aqui... Glória a Deus. O Dionei começou a puxar, estava falando de economia, trazendo uns relatos aqui interessantíssimos quando você entrava. Então, acredito que é tanta coisa que está acontecendo, seja no Brasil, tudo que nós estamos vendo aqui, e que vamos ver agora nas eleições, e mais eleições americanas, o Oriente Médio fervilhando, porque aquilo que temia-se está acontecendo, que começa aqueles ataques dos terroristas do Hamas em 7 de outubro, e a partir dali começa uma escalada de questões regionais. Você vê, nós podemos retomar isso ao longo da live, mas os terroristas ali, os rebeldes do Iêmen, atacando navios que passam pelo Mar Vermelho em direção a Israel. Você tem o Irã atacando a Síria, o norte do Iraque, a região dominada pelos curdos, segundo eles, para atingir o Estado Islâmico. Agora você tem eles invadindo o espaço aéreo paquistanês atrás de um grupo de oposição a eles, que é chamado de Exército da Justiça, e começa essa ebulição, esse ferventar dessa panela de pressão. Isso me lembra da profecia de Zacarias 12, né? Eis que nos últimos dias falei de Jerusalém, né? De Israel, daquela região, uma panela de pressão, um copo de tremor, um cálice de tontear. Dito isso, meus amigos, eu quero fazer uma leitura de um texto de Apocalipse, capítulo 1, orar com vocês dois, orar com os nossos irmãos. Travou? Voltei? Travou? Voltei? Voltou. Beleza. Voltou. Tá voltando. Antes de fazer a leitura do Apocalipse 13, 16, 17, nós vamos orar, pode ser? Então você que está em casa aí, fecha os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa crise escatológica, obrigado por esse momento de crescimento, de aprendizado, de ensino. Fortalece a nossa fé para esses dias, para os dias que virão. Dê-nos, ó meu Pai, clareza, iluminação nas Escrituras para servirmos também de farol para a vida das outras pessoas. E que juntos nós possamos semear esperança, possamos semear, meu Pai, ânimo nas pessoas. Em nome de Jesus, permita-nos explicar as profecias, explicar a Tua palavra de um modo claro. Abençoa os irmãos que estão online assistindo e aqueles que também assistirão a live salva. Peço ao Senhor, meu Deus, que abençoe a vida do pastor Dionei, do pastor Ricardo, minha vida, nos dê condição de estarmos inteiros aqui nessa live para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Pastor Ricardo, Amém. pastor Dionei, qual de vocês dois que forem orar no final, amanhã, 19 de janeiro, é aniversário da Roberta. Então, vocês, por favor, orem por ela no final aí, ela está aí na live também. É a vez do pastor Ricardo. Então, no finalzinho aí, ó, Apocalipse, capítulo 13. Oraremos. Fala, Ricardo. Pela nossa querida Roberta. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Qual a relação, Dionei e Ricardo, da proposta desse texto com esse tema nosso, possíveis implicações geoestratégicas e proféticas do cenário atual? Qual a relação? Normalmente, quando nós cristãos fazemos a leitura desse texto, nós focamos ou enfocamos a imposição da marca. Mas não é por esse caminho que eu pretendo seguir, que eu quero convidá-los. Eu quero focar com vocês o seguinte: o que a profecia está dizendo sobre a economia, sobre as formas de governo nos últimos dias? A profecia me permite inferir que a economia do fim dos tempos, ou do governo do anticristo, ou da nova ordem mundial, ou da grande tribulação, ela não será iniciativa privada. Por quê? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Ou seja, a economia, a forma de governo do fim dos tempos vai ser tudo, menos iniciativa privada, porque aqui há um controle. Só pode comprar ou vender quem está registrado, quem tem certa marca, quem está dentro do controle, né? Isso me faz pensar numa outra forma, num outro regime, que começa com C, e me faz pensar, e provocar vocês dois também como escatólogos, que tudo que nós estamos vivendo, seja, nós já falamos aqui de Brasil, de mundo e tal, de guerra, o Dionei falou agora há pouco na introdução que as questões de guerra, obviamente, elas são muito ruins, mas elas cumprem também um outro propósito, elas atendem a uma outra agenda, que é, por exemplo, fazer enriquecer aquela nação que está
disponibilizando esse material bélico, que vende as armas, e também serve, permita-me a expressão, e eu já explico para aquelas famílias que estão assistindo, também serve de boi de piranha. Essa expressão, gente, é o seguinte: quando o sujeito ia atravessar com gado pelo rio, e o rio tinha piranhas, ele deveria pegar o gado, aquele mais fraco, ferir ele e soltar por outro lado do rio para que aquelas piranhas vá seguir aquele outro fraco e então a boiada possa passar. Então, muitas vezes, quando se quer promover uma agenda global, uma transformação em determinada sociedade, em determinada nação, utiliza-se muitas vezes da guerra para levar as pessoas, então, a um natural clamor de paz, de solução dos problemas. E me parece que, diante da leitura de Apocalipse 13, 16, 17 e do cenário geopolítico, cenário geoestratégico, é que nós estamos vendo uma série de coisas serem implementadas, serem empurradas para levar uma agenda maior, uma agenda do final dos tempos, que é o que nós estamos para ver aí. Feita essa introdução, Dionei, tenta, se possível, retomar de onde você estava falando. Está falando de pesquisas econômicas, de Banco Mundial, de coisas do gênero. Eu quero trazer, já que a gente está falando dessa questão, e eu trouxe também essa questão do artigo do Daily Mail, né? E o Daily Mail, do dia 16/1, ou seja, 2 dias atrás, coloca justamente essa questão do risco de uma terceira guerra mundial, né? Em questões aí, claro, colocando como os atores que causariam isso, né? A Rússia, o Irã e a China. Eu vou retomar essa questão porque tem uma peça fundamental que a gente já discutiu aqui numa das lives anteriores, quando a gente discutiu questões também geopolíticas, e a gente estava retomando, ou melhor, lembrando o texto de Daniel 8. Né? Lembra que a gente conversou sobre esse texto de Daniel 8? Que normalmente é uma profecia que a gente entende como sendo da época do Império Persa, que foi depois tomado pelo Império grego, no caso, né? Porque geralmente é essa interpretação que nós temos na história, porque o texto vai falar justamente do bode contra o carneiro, né? E esse carneiro, ele depois de vencido, você tem o bode que tem um chifre maior, né, que muitos interpretam como sendo Alexandre o Grande. Depois esse chifre ele é tirado e vem 4 no lugar, que todo mundo não entende normalmente como sendo Alexandre que morreu, né, morreu jovem, não deixou herdeiros. E aí tem aquela briga inicialmente entre 12 generais, depois vai reduzindo até se tornarem 5, depois há um casamento entre duas famílias desses generais, e por fim ficam 4 generais, né, onde você tem o mais famoso deles são do norte e o do sul, né, os Seleucidas e os Ptolomaicos, né, mas você ainda tem os do leste e oeste, mas esses são os 2 principais que você vai ver, inclusive, ser falado sobre eles em Daniel, novamente, Daniel 11, vai acabar retomando essa questão em alguns aspectos. Normalmente essa é a interpretação do texto, e aí você pega a parte final da visão de Daniel e coloca para o tempo do fim, né? Normalmente você faz isso. E a gente discutiu nessa live anterior, inclusive a questão que o anjo, quando ele começa a explicar para Daniel, lá a partir do versículo 17, se não me engano, 19, e ele vai dizer que toda visão, na verdade, fala do tempo do fim, né? Então existe uma possibilidade que nós aventamos naquela época, que não é nossa, muita gente já tem colocado essa hipótese também, mas que vale lembrar que normalmente as profecias bíblicas têm dupla referência. É muito comum você ter dupla referência, ou seja, um cumprimento para a época e um cumprimento, né, para o fim dos tempos até, ou posteriores, né, até mais de um cumprimento posteriores. E a gente está vendo o Irã agora, que é a Pérsia, né? Lembra, Irã fala da Pérsia, Irã é a Pérsia, eles se identificavam como persas até o início do século passado. Você ainda tem essa designação, isso só muda depois do golpe que aconteceu. E quando você pega o texto de Daniel 8, no versículo, deixa eu ver só resgatar, acho que é o versículo 4, quando ele começa a falar da visão, ele vai falar que o carneiro, que é a visão do Império Persa da época, ele começa a dar marradas para o lado do Ocidente. Esse termo
marradas, chifradas, né? Ele começa a dar chifradas para o lado do Ocidente. Ou seja, ele vai arremeter contra o Ocidente. Tá? E aí ele diz assim, para o norte, para o sul, né? E vai falar que os animais que existiam naquela época não os resistiam, né? Até vir, claro, né, o bode, e esse bode que representa o Império Grego é que vai derrotar o Império Persa. Muito bem. Se você pegar o mapa do Irã nos últimos anos e do papel dele em certos conflitos, você vai perceber o seguinte: o Irã está presente com tropas na questão da Ucrânia, né? Isso nós sabemos já. A Rússia deve muito por Irã nesse aspecto. Tá? O Irã tem, desde 24/2 de 2022, tem atuado junto com a Rússia nessa questão da Ucrânia. Isso não é segredo para ninguém. Principalmente equipamentos. Né? Principalmente equipamentos. Nós tivemos no dia 7 de outubro de 2023 todo aquele evento que aconteceu do Hamas em Israel, mas e aí você tem ainda o Irã agora, né, influenciando os Houthis lá no Iêmen também, né, que já está levando isso a uma situação um pouco mais complexa. Os Estados Unidos estão começando a se mexer cada vez mais na região para poder proteger, né, a questão do transporte e afins. E agora, dia 16, né, você tem um ataque à embaixada no Iraque, né? Você tem um ataque na Síria e você tem um ataque no Paquistão, né, que já levou uma resposta, inclusive, um pouco mais forte, porque eles atacaram com míssil, o Paquistão já levou, né, um ataque através de aeronaves e parece que isso pode escalar para um ataque, um contra-ataque maior. E a China está no meio de tudo isso, tentando colocar panos quentes. Mediar. Né? Uhum. Mediar, exatamente, mas por enquanto tem falhado nas suas mediações. Ou seja, a China também está envolvida nessa questão. Então, Rússia, China e Irã estão interligados de alguma forma. Inclusive até a Arábia Saudita parece que também tentou mediar essa situação toda. Mas o fato é que você tem o Irã hoje, né, os persas de hoje, dando finalmente as suas marradas no Ocidente, né? Tanto na Europa, por meio dessa questão da Ucrânia, quanto agora em toda a questão do Oriente Médio, né? E talvez a gente esteja vendo, né, quem sabe, uma dupla referência de Daniel 8, de um conflito que a gente discutiu até numa da live anterior, que pode levar ao famoso 10 chifres que você vê no texto de Apocalipse e você vê no texto de Daniel, né? Porque nós não temos ainda essa formação desses 10 chifres. Mas quando você lê esse texto de Daniel 8 e você junta com as outras profecias de Daniel, né, principalmente Daniel 7, que também vai falar sobre isso, junto com Apocalipse, 13, que inclusive, né, nos versículos anteriores também vai falar disso, talvez estejamos vendo a semente dos conflitos que podem levar a essas divisões que levem aos 10 chifres, que eu acredito que envolve aí o Oriente Médio, sem sombra de dúvida, porque é o palco principal dessa peça toda, escatológica, mas eu acho que tem muitas coisas para acontecer e está começando agora, né? Está começando ainda. Por isso que eu volto a dizer uma coisa que eu já falei há algumas semanas ou meses atrás. A gente, claro, sempre olha para o Oriente Médio, tudo que acontece em Israel, Jerusalém, sem sombra de dúvida, porque né, o palco central bíblico está ali. Mas eu olharia muito tudo que o Irã está fazendo e tudo em que o Irã está envolvido, porque, ao que tudo indica, o Irã vai acabar recebendo uma resposta, cedo ou tarde, forte, que pode levar a um paralelo daquilo que aconteceu quando o Império Persa, né? Tendo o começo disso, a semente disso. Dupla referência. O tempo dirá. De novo. Dupla referência, exatamente. O tempo é que vai dizer, né? Mas hoje em dia as coisas são muito mais rápidas, né? As guerras são muito mais rápidas, muito mais severas, muito mais perigosas ainda, pela questão da escala que isso pode tomar.
mas eu acho que isso pode realmente ficar mais feio e pode ser potencializado tudo isso pela situação política americana, que não é das melhores para os democratas que estão atualmente no poder e querem manter o poder, né, e todas as pesquisas são desfavoráveis a eles, e gostemos ou não, normalmente situações de conflito como esses acabam melhorando, não digo que venha a ser esse o caso, mas acabam melhorando a situação do presidente americano que estiver no poder, né? E acaba fortalecendo ele. Não sei se é o suficiente para salvar, né, a presidência do Biden ou dos democratas nessa questão, né? Mas acredito que eles podem tentar fazer de tudo, talvez, para conseguir, e talvez isso envolva uma situação um pouco mais conflitante na região, principalmente do Oriente Médio ali, por causa do Irã, né? Mas o tempo dirá. O tempo dirá, mas as perspectivas aí não são muito boas nesse sentido, ainda mais com o Paquistão entrando nessa questão toda, e lembra que o Paquistão, né, como muitos já têm lembrado, tem armas nucleares. Então isso coloca o caldo um pouquinho mais complicado, e o Irã acredita-se, muitos acreditam que ele já tem, né, ogivas nucleares. É uma possibilidade, não é uma certeza. Confesso que eu não tenho a menor vontade de descobrir e espero que nem venhamos a ver. Mas existe uma profecia antiga na cultura judaica, não é uma profecia bíblica, é uma profecia, acho que se não me engano, é da Idade Média. Eu não vou lembrar, depois tem que resgatar nas minhas anotações, mas é uma profecia lá para o século VIII, século IX, algo assim, tá? Que diz que no tempo do fim, os persas iriam assombrar o mundo com suas armas, né? Obviamente a gente está falando de uma profecia de quase mais de 1000 anos de idade, que é uma profecia extra-bíblica, ou seja, não tem fundo se não tem o mesmo peso bíblico de caráter de verdade como qualquer outra, né? Mas é curioso, a gente está vivendo uma época que talvez venha isso à baila novamente, e espero não descobrir, porque o texto diz que eles iam assombrar o mundo com isso. Que não seja esse tempo, espero. Johnny, você sabe que esses videntes, de quando em vez eles acertam, e nesses estudos nossos de escatologia, Ricardo, Johnny, a gente vai percebendo que tem hora que parece que o plano da nova espaço, ordem, espaço mundial, ele caminha muito paralelo à profecia. Eu acho que é nesse ponto que eles acabam acertando, e essa possibilidade que o Johnny está falando, desse dado histórico a respeito dos persas. Mas continua lá. Não, deixar o pastor Ricardo falar um pouco, eu falei demais, depois eu quero abordar outros temas relacionados, mas acho que desse tópico eu acho que o pastor Ricardo tem muito para acrescentar também. Eu tenho Ricardo, visto... 1.107 pessoas. 1.107 Glória a Deus. Te ouvindo agora. Um abraço a todos eles, né? E espero que a gente seja relevante hoje. Venha trazer construção, né, nesse saber. Isso aí. Eu mais do que nunca, né, eu chamo a atenção, inclusive estava na ponta da agulha. A gente fala isso da época do rádio, tá, Johnny? Estava na ponta da agulha, né? Zacarias 12, né? Eu vejo uma escalada, assim, quando a gente olha, próximo evento profético, para mim, especialmente para mim, dada a escalada de algumas coisas, e diante do fato de que podemos estar diante de Zacarias 12, onde, deixa eu até resgatar aqui, porque já a gente fala, depois não resgata, e é complexo. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear ou de entorpecimento, atordoamento para todos os povos vizinhos e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Eu paro aqui porque eu vejo alguns elementos desses dois textos. Claro que existem outros elementos em Zacarias 12, mas eu vejo alguns elementos nesse texto aqui já se desenhando. Mas na escalada que nós estamos vendo, veja, agora eu coloquei um se
os eventos escalarem para uma possível profecia de Ezequiel 38 e 39, a Pérsia vai levar uma tombada como nunca tomou antes na vida. O que Assim como Daniel 8 fala, né? E justamente, aí eu estou fazendo agora coro contigo, porque é como eu também vejo. Então a Pérsia vai tomar na tarraqueta para aprender a não ser besta. Mas outras coisas virão acontecer. E talvez uma das profecias que venha desencadear todo esse processo, diante das questões que estão envolvendo a Síria, será justamente a aniquilação total de Damasco. Isso é algo que ainda precisa acontecer. É uma possibilidade. Precisa acontecer. Então, estamos conjecturando em cima de possibilidades geopolíticas que estão se desenhando diante dos nossos olhos. Então eu vejo dessa forma. Recentemente, alguém discutiu, mas espera aí, Irã contra o Paquistão. O que o Paquistão fez para o Irã? Afinal de contas, não são entre os países contra Israel, eles não são dois dos, são dois dos. Hoje nós temos um problema sério no mundo. Já que vamos dar nome aos burros, né? Então temos China, nós temos Coreia do Norte, nós temos o Paquistão, nós temos o Irã, nós temos a Turquia e nós temos um monte de gente que ama, só que não Israel. Então Israel está sendo um cálice de tontear de forma assim, olha, notória para o mundo. Aí vem a questão, mas espera aí, eles não são teoricamente aliados contra um propósito? Aí é que está o grande problema das nações islâmicas. Às vezes nós esquecemos. Islâmicas não são fundamentalmente políticas, elas são religiosas, elas são Estado religioso. E aí nós temos que entender que quando nós olhamos para o Irã de um lado, que vamos dizer, talvez seja o único país, a Pérsia hoje, seja o único país no mundo 100% xiita, e nós olhamos, por exemplo, para um Paquistão onde a imensa maioria, 90%, já foi um país fundamentado no hinduísmo, né, no budismo até, de certa forma, mas hoje é um país de maioria islâmica, onde 90% são sunitas. Aí a gente consegue enxergar. Por que é fácil, então, atacar um país sunita? Porque o outro é xiita, ou vice-versa. Então eles vão ficar com essa troca de foguetinho, de aviãozinho de papel, só que não, né, que é de metal mesmo, e vão ficar aí até quando? Esse é um dos pontos. Então nós temos que entender essas questões, né? O mundo todo fala um monte de coisa, sabe? Está se levantando, mas ninguém olha, por exemplo, para uma Turquia onde conseguiu simplesmente aniquilar milhares e milhares e milhares de curdos. Ninguém olha para isso, sabe? Então, são coisas que vêm acontecendo, o que nos leva a pensar que o grande objetivo, na verdade, não é condenar quem quem cometeu crimes hediondos de guerra, genou, tracinho, 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 um monte de tracinho para falar do si e depois do do, tá? Porque tudo isso é complicado hoje a gente falar. Então, esses caras não são somente o Israel. Por quê? Porque o Israel tem que ser do rio ao mar, tem que se aniquilar. Essa é a verdade. O problema é que ninguém sabe, o pessoal que canta essa porcaria não sabe nem qual rio e nem qual mar, quando lhes é perguntado. Por quê? Porque uma mente entorpecida, imbecilizada, embrutecida, não consegue mais raciocinar, a não ser aquilo que lhe é enfiado, sabe, goela abaixo. Doutrinação ideológica é o que vem acontecendo. O que me leva, então, agora a falar um pouquinho, tentar fazer um link com a questão do texto que o Rodrigo levantou, Johnny. Sabe, sim, como a gente vê essa questão de Apocalipse 13. Eu quero levantar uma questão, eu já fiz isso em outras lives, eu quero relembrar. Embora nós acreditemos, e o Harari, ele defende a questão da tecnocracia como Deus do futuro, e obviamente isso vai acontecer, já está acontecendo, isso está lá no texto de Apocalipse 13, isso, justamente, nesse livro ele faz essa abordagem, no Homo Deus. Para quem já leu sabe do que eu estou falando. Só que o Max Igan, sabe, há uns anos atrás eu tive a oportunidade de assistir a palestra que ele deu naquele Open Mind Conference,
ele resgata um conceito de uma coisa que eu vejo acontecer nos dias de hoje, a olhos nus, que é a chamada caquistocracia. Então nós estamos com uma tendência a uma caquistocracia tecnocrática ou uma tecnocracia caquistocrática. Gente, estou embolando as palavras, mas é para vocês entenderem. Eu já vou explicar a caquistocracia, para que vocês vejam onde eu quero chegar. Quando nós falamos de governança, normalmente, quando a Bíblia fala, um povo governado por um justo, o povo se alegra, o povo é feliz. O problema é que a caquistocracia defende um conceito antigo de uma governança, ou seja, um domínio governista, pelos piores elementos da sociedade. Entendam isso. Olha a grande diferença. Um governo, um domínio governista pelos piores elementos da sociedade, que governa, olha bem, parece que isso é algo parecido com o que nós vemos hoje, que governa exclusivamente pelos seus próprios interesses, tentando dominar a massa para que essa massa cumpra os desígnios daqueles que estão no comando, no domínio do poder. Então, veja, o que eles vão fazer com isso e eles não têm o menor pudor? São sociopatas, são psicopatas que causam dano moral, causam dano material, causam prejuízo e perda, mas eles estão pouco se lixando para a massa. Eles querem que as suas instituições e a sua própria classe, que é a chamada classe do topo, a classe do topo da pirâmide, a classe que comanda o mundo, esteja acima e controlando todas as demais classes, inclusive eliminando aquelas que não são interessantes, ou que são chamadas classes inúteis, etnias inúteis. Então, gente, eu estou abrindo o jogo, isso aí é muita conspiração, Ricardão. É claro que é. Toda a vida nós ouvimos falar de conspiração é teoria de conspiração. Hoje o que é que a gente vê? Que todas as teorias de conspiração, outrora designadas assim, agora parecem ter total fundamento. Aí vocês vão entender uma coisa agora. Um senhorzinho, que todo mundo conhece, chamado Rockefeller, do grupo Bilderberg, o que ele coloca? Ele vai colocar o seguinte, um elemento dentro da elite, ele é um elemento dentro da elite hereditária, como são os próprios Rothschild, como são outros nomes, como um tal de Bezos, o Elon Musk, principalmente o Gates e a sua fundação, principalmente um tal de um senhor cujo sobrenome é Soros, né? E outros nomes, inclusive o tal da BlackRock, né, que nós sabemos que hoje tem um poder enorme, sabe, de comando no mundo, e fora as mídias que estão na mão desses caras. E então, o que a gente vê? O mundo se acha, esse pessoal que está no topo da pirâmide, se acha geneticamente, sabe, superior e escolhido. Ou seja, algum tipo de força universal os dispôs, ou cósmico os dispôs dessa forma. E lhes conferiu o fato de que eles sendo elite, aí eu estou levando já para o texto de Apocalipse 13, para nós entendermos porque esse comando vai vir através do sistema financeiro mundial, do controle do sistema financeiro mundial, das CBDCs, sabe, da moeda de papel que vai acabar, das transferências pessoais que vão acabar, sabe, onde tudo vai funcionar numa currency digital, para que a coisa flua de forma a ter o controle absoluto disto. Então vejam, tecnocracia, justamente, que será o Deus do futuro. Ou seja, o mamon do futuro é a tecnocracia. Né? É o domínio, as finanças do futuro são essas. Então esses caras se acham no direito de dispor, inclusive, da própria vida dos outros. Veja, isto aqui, eu estou mostrando para vocês, o que o mundo pensa, o que eles acham que vai acontecer. Só que tem um detalhe importantíssimo. Nunca nos esqueçamos, nós e os nossos 1000 e poucos amigos que estão conosco, que Gênesis 8 é determinante. Gênesis 8, eu chamo a atenção, se alguém dos nossos queridos quiser dar uma olhada na Bíblia, especificamente a partir do versículo 20. Isto é determinante. Então veja bem, eu não estou dizendo e afirmando isto acima do que a Bíblia diz, ao contrário.
Estou mostrando o que o homem pensa, o que o domínio globalista pensa, o que eles acreditam que vai acontecer e o que nós temos certeza que biblicamente vai acontecer. Gênesis 8. Então não existe absolutamente nada que vá se interpor, ou vá superar, ou vá colocar em xeque a soberania absoluta do nosso Deus poderosíssimo e infinito verso. Então, isso é um fato. E não tem como negar isso. Aí, em 1959, eu chamo a atenção de vocês, a fundação, o próprio fundo Rockefeller, emitiu uma nota estabelecendo o seguinte, percebam, aí vocês vão ver por que eles precisam de dominar as massas. Por que eles precisam do domínio total? Por que eles precisam impor um sistema onde vai haver uma certa marca, onde vai haver um sistema impositório, né, que com a graça de Deus não será no nosso tempo, mas já está se desenhando a tecnologia para isso. Eles dizem o seguinte, abrindo aspas, eu preciso ler porque eu não me lembro de cabeça, gente. O velhinho aqui já está começando a... Não tanto quanto o Biden, tá? Longe disso, né? Porque ali há sinais absurdos de senilidade, onde o cara uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra em relação ao conflito com Taiwan, sabe? Eu não sei mais o que esse cara pensa sobre Taiwan, mas esse é outro assunto. Abrindo aspas, diz assim, alguns homens nasceram para governar. Agora, meu comentário. Ou, no mínimo, comandar ou controlar os outros como marionetes. Controlar aqueles que eles governam. Mas... a maioria dos homens nasceu para ser governada. Isso não é uma mentira, é uma verdade que se desenha ao longo da história. Não podemos escapar da tarefa que a história impôs a nós. A nós quem? Olha o que eles consideram. Os iluminados superiores, eles só esquecem que tem outros a serviço de Lúcifer que os comandam. Esse é o detalhe. Que tem a hierarquia superior luciferiana, que os comanda esses marionetes, que eles também são marionetes, ajudando a formar uma nova ordem mundial. O pessoal sabe o que eu quis dizer. Em todas as dimensões. Olha que dimensões eles estabeleceram, Rodrigo Dionei e os nossos 1100. Espiritual, falso profeta, anticristo, domínio, religião, a serviço dessa nova ordem, desse novo sistema totalitário. Econômica, sistema totalmente controlado, ou seja, ninguém compra, ninguém vende se não tiver certa marca, ninguém faz nenhum tipo de negócio internacional sem que possa existir esse vínculo absoluto ao futuro levantar dos 10 chifres, né, que é algo que ainda não existe hoje, mas quando se desenhar, todos eles vão estar linkados. E agora, política e socialmente. Por que eu digo política e socialmente? Porque a manipulação através da digitalização, a manipulação através da religião, a manipulação através dos sistemas governistas impositórios totalitários, de acordo com aquele sistema que o Rodrigo chama de começar com um C, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Esses caras vão manipular todo o sistema. Aí vai acontecer o seguinte, se o Ricardão pisar no tomate, ele perde créditos. Automaticamente ele perde benefícios. Automaticamente ele começa a ser considerada persona não interessante para o sistema. Automaticamente, na primeira oportunidade que ele tiver de ser internado, eles somem com ele. Automaticamente a família dele acaba ficando... Veja onde que a gente vai sendo levado. Ah, Ricardão, mas hoje você está conspiracionista. Não, gente, eu só estou sendo realista. Eu vou te ajudar nisso. Vou te só estou sendo realista. Justamente. Então, gente, percebam, é dessa forma que eu vejo, porque, veja, se isso é conspiração, então, pessoal, por que não vai lá ouvir o que o Ray Kurzweil fala, que era um antigo executivo da Google, fala a respeito de certas coisas? Vão ouvir esses caras, gente, por favor. Quem acha que nós somos partidários de teorias conspiracionistas, vão ouvir esses caras, sabe? Então, gente, esse é o meu pitaco para dar só a minha participação inicial aí no nosso bate-papo. Johnny, vai lá. Eu vou ajudar você para mostrar como isso não é conspiracionista. Está aqui o livro do Harari, Homo Deus. Né? Para quem não sabe quem é o Yuval Noah Harari, ele é o filósofo por detrás do Fórum Econômico Mundial. Tá? Então ele é a mente filósofa, digamos assim. É um israelense, tá? Totalmente contra tudo que você conheça sobre a lei de Deus. Ele
Ele, na verdade, despreza tudo isso. E ele é uma mente filosófica por detrás, extremamente impulsionado pelo Fórum Econômico Mundial, né, junto com o Klaus Schwab, né? E nesse livro, por sinal, esse livro, Homo Deus, ele vai falar várias coisas, algumas delas o Ricardo já citou, mas eu vou trazer uma que é bastante interessante, na página 321, onde ele vai falar, não vai dar para ler, porque aqui está espelhado, né? Mas ele vai falar aqui, ó, da classe inútil. Uhum. Ele chama de classe inútil. E ele escreve o seguinte, ó, a questão mais importante na economia do século XXI pode bem ser o que fazer com todas as pessoas supérfluas. O que os humanos conscientes farão quando tivermos algoritmos não conscientes, eu estou falando da IA, né, e sumamente inteligentes para fazer quase tudo melhor. Então ele está trazendo aqui a ideia da tecnocracia, obviamente, né, porque ele no livro vai falar sobre o hackear o ser humano, também fala de transhumanismo, ele vai trazer um vínculo disso com a IA, que está em voga hoje, né, algo famoso, e que realmente já tem tirado empregos em alguns lugares. Claro que vai gerar novos empregos, né? Mas a proporção que isso vai tomar talvez leve realmente a uma série de pessoas que vão ficar desempregadas, vai ter um impacto social considerável aí, e aí ele vai chamar essas pessoas que vão sofrer esse impacto social, porque não vai ter mais utilidade nas suas atividades, de pessoas inúteis. Bem, como é que ele diz que vai lidar com isso, né? Como é que é a sugestão dele para fazer as pessoas inúteis ainda serem, digamos, sobreviverem a todo esse impacto? Basicamente, ele vai falar que é através de mundos virtuais, ou jogos eletrônicos e afins, e drogas. É basicamente isso que ele diz. Farmaqueia. Farmaqueia. Feitiçaria. Então você tem essa tecnocracia crescendo de forma acelerada, né? O próprio o Banco Central do Brasil vai começar os testes do Drex esse ano, né? Que é o CBDC no Brasil, mas os bancos centrais mundiais já estão fazendo testes disso, que é o famoso dinheiro eletrônico. No caso, o nosso será o real digital, né? Que eles vão chamar. E começa também esse ano os testes iniciais. Inclusive, a gente sabe qual é o uma caminho. live, Johnny, eu fiz uma live sobre esse tema, do real digital e essa questão da IA e as moedas, mas eu usei de gatilho o filme do Tom Cruise, aí, o novo Missão Impossível, porque ele, se vocês já assistiram, ele parte justamente desse perigo da inteligência artificial. Sim. Quem quiser assistir, está lá na playlist de geopolítica também. Continua, Johnny. Então, aí você tem essa questão, porque envolve o que você leu de Apocalipse 13 sobre a famosa marca, né? Eu vou trazer à tona, mais uma vez, a pesquisa que eu fiz sobre o termo para marca que você encontra no Apocalipse, porque a palavra no grego chama-se haragma, né? E haragma fala de, na verdade, uma marca mesmo, que ficaria sobre a pele, não é algo subcutâneo, mas seria algo sobre a pele, a exemplo de uma tatuagem, ou quando faz aquela marca por queima, né? Você pode queimar também. Então, esse é o termo que você tem, normalmente, pelo Strongs, por exemplo, ou por qualquer outro léxico relacionado. Então, está relacionado ao quê? A esse tipo de marca sobre a pele. Mas eu dei uma pesquisada maior, então, resgatando aquilo que a gente já conversou há um tempo atrás, eu fui buscar qual é a primeira referência que nós temos na história mais antiga do termo haragma. Né? Porque o termo haragma que o apóstolo João usa em Apocalipse é mais ou menos por volta do ano 100 quase, né? Alguns acreditam que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 90, por aí. E eu busquei e encontrei isso numa peça teatral grega, né, de Sófocles, escrita mais ou menos 409 a.C., que dá mais ou menos aí uns 500 anos, em que esse termo é usado pela primeira vez dentro da cultura grega, e 500 anos depois João vai fazer uso desse termo quando ele escreve Apocalipse 13, né, que é o termo haragma. Só que quando você pega isso nessa peça que ele escreve, Sófocles escreve uma peça chamada Filoctetes, né, e nessa peça de Filoctetes você tem um dos personagens da peça, ele vai estar numa ilha, né, e nessa ilha ele vai ser picado por uma cobra. Né? Ele é picado por uma serpente. E essa picada vai deixar ele com uma doença terrível, com mau cheiro,
ele não consegue andar direito, tal, ele não chega a morrer, mas ele é picado por essa cobra. E é interessante por quê? Porque o termo que é usado para falar da picada da cobra é o termo haragma. Então, quando você volta na cultura grega, lá no passado, antes de João, 500 anos antes de João, e você pega o sentido original do que significa o termo haragma, que fala da marca, em Apocalipse 13, ele originalmente aponta para a picada de cobra, né? Ou seja, a marca é o resultado da picada da cobra sobre a pele. No caso, né, do Sófocles, é isso que ele denota. E, curiosamente, ela traz o quê? Ela traz doenças e um cheiro terrível, né? Que, inclusive, é discutido isso na peça também. O que me lembra em Apocalipse 16, que aqueles que recebem a marca também vão ficar doentes e também vão estar com chagas que talvez, né, também tenham a mesma característica. E quer queira, quer não, isso também evoca Gênesis 3, porque traz de volta a serpente à baila, né? Essa mesma questão. Voltamos ao mesmo processo. Então, é curioso você ter isso, porque realmente chama bastante atenção, né? Chama bastante atenção. Então, o que a gente está vendo talvez seja algo relacionado aí, né? E vai trazer a questão, por exemplo, da moeda eletrônica e tudo que está vinculado, né? Então tem muita coisa aí para acontecer nesse sentido. Então o dinheiro eletrônico, eu acredito que é um dos grandes fatores para essa situação que vem por aí, né? Acredito mesmo. Crédito social. Deixa eu pegar, né? Manipulação social. Hoje já existe isso. Vocês sabem que hoje, em termos, só dando uma contribuição, em termos, por exemplo, para quem tem empresas e tudo mais, hoje tem o tal do e-social, você tem que estar vinculado, você tem que ter a tua empresa linkada com isso. Os funcionários têm que estar em dia com a questão de saúde, com a questão disso, com a questão de contribuições, com o INSS, com o fundo de garantia. Então tudo isso está hoje amarrado num sistema que não te permite, sabe, pisar fora da risca, sabe? Exatamente. Então a questão que nós caminhamos hoje no Brasil para a chamada, isso é um assunto que caminha desde 2015, 2016, eu lembro bem disso, que é a chamada identidade digital. O começo é esse, a identidade digital. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, isso aqui que vocês estão vendo aqui, isso aqui é minha identidade digital europeia. Olha só. Sabe? Europeia. Isso aqui me permite, aqui tem todos os meus dados. Por incrível que pareça, eu vim a descobrir recentemente que dados meus da época em que eu estudei no norte de Portugal, isso foi em 1977 e 78, os registros que eu tinha, tá tudo aqui, gente. Então, e isso aqui está no banco de dados em toda a Europa. Toda a Europa. Muito interessante. Com esse cartão. A tecnocracia ganhando força. Exatamente. Com esse cartãozinho aqui, eu viajo toda a Europa, os países da União Europeia, e viajo em alguns lugares do mundo. Só para vocês terem uma ideia. E eu estou aqui. Chique demais. O Brasil vai passar pelo mesmo processo. Agora já tem a identidade única, né? Agora os números aqui já foi aprovado, vai concentrar tudo numa carteirinha tipo essa tua, no número do CPF. Né? Exatamente. Então, a gente já está vivendo o que o George Orwell falou em 84. Né? Verdade. Que é essa da censura e da vigilância. Né? Isso já está acontecendo. E que é uma mistura também com esse livro do Aldous Huxley, que é Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo. Que Excelente. Fala justamente sobre a questão de uma sociedade voltada ao prazer através de drogas e sexo. Né? Então, na verdade, nós temos uma mistura dessas duas, né, essas duas ideias, essas duas narrativas de quase um século atrás, colocando para a gente o cenário que está se vivendo hoje, que é uma mistura dessas duas coisas. Porque você tem uma sociedade simplesmente hedonista, cada vez mais, né? Tanto que tem aquele livro da doutora Anna Lembke, né? A Nação Dopamina, que ela não é religiosa, na verdade, é uma psiquiatra, está
simplesmente identificando uma questão da sociedade atual, tanto que no livro, ela psiquiatra de Stanford, né, ela, aqui embaixo ela escreve, ó, por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Inclusive ela vai citar numa das entrevistas dela sobre o livro que o smartphone é a nova agulha hipodérmica dos tempos modernos, né, que mantém as pessoas sob controle, o que me lembra o que o Harari fala sobre a classe inútil no futuro, que vai ser controlada por meio de drogas, né, e questões talvez até de prazeres dos mais variados tipos, sejam elas por games, o que for. Então, a gente caminha, e aí, claro, para essa sociedade distópica, né, mas eu acho que o apocalipse, no sentido bíblico, deve acabar se colocando antes de todo esse processo ganhar o seu potencial máximo. Eu acho que as coisas devem acabar se impondo muito mais a questão divina antes disso acontecer, efetivamente de uma forma plena, digamos assim. Dionei, permite-me dar uma contribuição para Claro. aquilo que você falou. Deve. O próprio Max Igan, eu lembrei da Open Mind Conference, ele fala de um negócio muito interessante. Para o pessoal que gosta dos antigos filmes do Walt Disney, sabe, eu ia falar a Bela Cinderela, a Bela Adormecida, sabe, que tem sempre uma bruxa, né? Sempre tem uma bruxa má, sabe? E aí vocês lembram que a bruxa, né, ia no espelho, né? E aí, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? É impossível, né, não ter, né? Porque a mulher era um demônio, né? A bruxa, né, claro. Aí o espelho um dia foi sincero, né? Claro que existe a Bela Adormecida. Mas o mais interessante é que quando ela falava com o espelho, antes do espelho responder, se vocês notarem a volta dele, eu lembro muito bem disso, porque eu sempre fui afissurado em desenho, gosto muito de tecnologia de desenho, né, de filme, bom, todos nós, né, vocês sabem disso. E à volta do espelho acendiam uns símbolozinhos, que são chamados sigilos. Para quem conhece o uso de espelhos negros na questão Wicca, na questão de cultos esotéricos, etc., existem os chamados sigilos à volta do espelho negro, que é o chamado scrying, né? Então, esses sigilos se acendiam e transportavam a pessoa para um outro mundo que era do outro lado. Se nós olharmos agora, eu vou transportar para aquilo que o Dionei falou acerca dos smartphones e dos aparelhos da tecnologia atual. Quando nós olhamos para o nosso celular apagado, o que ele é? O espelho negro. Espelho negro. É um espelho negro. Quando você liga, os sigilos dele se acendem. Os apps, os ícones. E quando a pessoa clica no outro, e ela é levada a um, é levada a outro, ela é chamada a atenção para um, ela é sugestionada a ir para outro, e esses sigilos transportam essa pessoa para um outro universo, que por enquanto é na tela do espelho negro, futuramente será num óculos de dimensão, de outra dimensão, de tridimensional, quadridimensional, etc., que vão transportar essa pessoa. Né? Como já tem agora. Exatamente, igual aquela série que mostra isso, o cara com os implantes, né? Não precisa nem usar mais o óculos, né, virtual, porque o próprio implante está conectado ao cérebro e automaticamente ele já conecta ele a um outro mundo totalmente fora do atual, igual o substituto de corpos, etc. Sim. Então a gente acaba vendo que isto será uma forma de manipulação. E percebo, as crianças hoje já não tem mais idade, gente. Tem bebê de 1 ano, sabe? Esses dias eu vi uma cena, gente, muito, sabe, hilária, se não fosse trágica. Uma criança, sabe, com o pezinho, o dedinho do pé, ela arcada, né, e com o dedinho do pé rolando tela. Sabe? Para as crianças dizer, agora não é mais nem com o dedo. Digital. Os bebês, então, gente, meninos de 2 anos já sabem mexer no celular. Exatamente. Dependendo da idade, não sabe, né? Exatamente. Embora a gente... semana que vem, o Bunny semana que vem, o Dionei, eu vou colocar o título do livro que você mostrou aí, viu, Ricardo?
vai ter Admirável Mundo Novo. O outro. do Aldous Huxley. Bom. Isso aí. Esse. Pra gente Então, poder discutir essa questão do 1984, discutir essa questão do Admirável Mundo Novo, de como que as coisas cumprem uma agenda profética. É como Sem eu dúvida. vejo, queridos, essa situação. Sem dúvida. Eu queria fazer uma leitura com vocês. Diga, Dionei. Não, continua, pode continuar. Não, pode falar. Não, eu só ia lembrar nessa questão do Haragma, né, da marca, porque essa falar. questão de trazer a questão do Sófocles, né, que ele faz essa menção à picada de cobra, relacionada ao termo, que provavelmente ao longo do tempo isso talvez tenha mudado para o que nós conhecemos pelo Lexus atuais, que está relacionado a você ter uma tatuagem ou uma marca sobre a pele, né? Eu acredito que, não por acaso, essa questão da picada da cobra não somente evoca a serpente de Gênesis 3, na marca do Haragma, como Sófocles coloca, mas também evoca a serpente que você vê no Apocalipse, que vai ser citada. Que é E a gente tem chamada visto de antiga serpente. que é chamada de antiga serpente. Então você vê mais uma vez uma correlação muito forte em relação a isso, né? Porque quando você vê a marca que vão nos crentes, digamos assim, naqueles que temem a Deus, Ezequiel 9 fala, né, sobre um tave sendo colocado na testa, né? Ele fala uma marca na testa das pessoas que temem a Deus, né? Lembra que tave antigamente era uma cruz, né? O símbolo da letra tave era uma cruz, então é como se fizesse uma cruz na testa das pessoas. Inclusive era assim que os sacerdotes ungiam lá no passado. Eles ungiam com um símbolo que é símbolo da marca, símbolo como se fosse uma cruz, mas um sinal muito parecido com um X, mas evoca o termo, né, do pictograma da cruz lá atrás da letra tave. Então você tem esse vínculo muito forte nessas questões. Então as pessoas que aceitam a marca estão vinculadas à picada da serpente. E as pessoas, né, que são seladas têm o sinal da cruz, de certa forma, na testa. Então você vê esse paralelo que é muito forte, porque quer queira, quer não, evoca toda a questão bíblica, né? Por isso que essa pesquisa foi bastante interessante sobre Sófocles. Mas, e lembrando também que existe uma questão hoje, quer queira, quer não, relacionada ao mercado farmacêutico, que também tem muito a ver, né? Então, eu acho que a tecnocracia vai juntar tudo isso, vai juntar o dinheiro eletrônico, vai juntar, como o pastor Ricardo mostrou a sua identidade, né, europeia, esses dados todos vão estar muito mais, digamos assim, vinculados a cada um de uma forma muito mais forte, digamos assim. E aí vai chegar uma hora que você não tem mais dinheiro de papel, você não compra, não vende mais, então vai chegar essa sociedade nesse tipo de controle complicado, porque a tecnocracia toma conta de tudo, e a IA, né, não é uma IA consciente, é uma IA que a gente chama, né, uma IA narrow, não é uma IA efetivamente real, mas ela é, digamos assim, inteligente o suficiente para aquilo que ela foi designada, para também ajudar no monitoramento né, das pessoas em geral, inclusive nesse sistema que a China já usa hoje, que é o sistema de controle, eles chamam de gamificação, né? Essa gamificação pode se tornar algo cada vez mais abrangente para o mundo todo. Então, nós temos aí vários movimentos acontecendo. O pessoal está com medo, por exemplo, de uma tempestade solar gigante que acabe com a infraestrutura eletrônica, etc. Não vejo isso no cenário apocalíptico, né? A não ser que a volta de Cristo seja daqui a mais de um século, o que eu não acredito, né? Porque a sociedade demoraria muito para digamos assim, para se recuperar de um evento dessa ordem como eles colocaram, tá? Demoraria muito mesmo e teria impactos terríveis e iria contra a tecnocracia, porque o que acontece? A sociedade, quando se levantasse novamente numa situação dessa, ela não teria confiança na eletrônica como tem hoje, tá? E é o mesmo problema de você, às vezes, fazer um ataque da internet ou tirar a internet do ar. Isso também é um tiro no pé desse projeto deles, por quê?
porque isso também tiraria a segurança de você colocar dinheiro eletrônico num sistema que caiu, ou um sistema que tem falhas. A única coisa sobre a internet que eu posso imaginar que pode acontecer é você ter um ataque cibernético, né, de um grupo qualquer, que venha a justificar no futuro uma internet controlada, onde todo mundo que loga na internet vai ter que se identificar. De alguma forma, você vai ter que ter o acesso identificado. Então, eu vejo, e isso eu consigo ver, um ataque talvez tipo pontual na internet. De matar 4, né? 4.0. Algo que chame atenção, por exemplo, queima total, suficiente para você poder criar uma legislação onde você força no mundo todo as pessoas a terem que estar devidamente identificadas quando conectam na internet. Aí sim eu vejo essa possibilidade, porque daí seria digamos, útil para os planos deles. Então isso pode acontecer, mas uma queda da infraestrutura assim catastrófica, não vejo dessa forma. Permitam-me uma colocação técnica aqui, só para vocês terem uma ideia de como a parte de internet, pelo menos tráfego internações, poderia ser mantido. Nós somos protegidos, a crosta terrestre é protegida por uma camada, por um campo magnético. E é esse campo magnético que nos protege das emissões de plasma solar. Então, é claro que, volto a Gênesis 8, vejo uma impossibilidade. Mas entendendo, na pior das situações, que uma onda, que uma dessas emissões, porque é plasma, tá, gente? Para vocês entenderem que não é nem estado líquido gasoso, mas é um quarto estado que ainda está sendo estudado, desenvolvido, mas pode atingir a Terra sim. O que nos protege, o que tem nos protegido todos esses anos, nesses ciclos de emissão, que são de tempos em tempos o Sol emite, é justamente a camada magnética que nos protege. Então, isso que o Dionei falou é absolutamente corretíssimo. Entenda uma coisa, se um desses pulsos atingisse o solo, vou mostrar duas situações, atingisse o solo, toda a rede elétrica do mundo seria danificada, toda ela. O que nos leva a pensar como recuperar isso? Países desenvolvidos, países extremamente desenvolvidos, levariam 10 anos ou mais para recuperar sua rede elétrica. Países sem tecnologia e de pouco desenvolvimento poderiam levar de 10 a 100 anos para recuperar a sua rede elétrica. Muito bem. Entendendo que esse pulso chegou aqui, as comunicações terrestres são aniquiladas. O que sobraria para a comunicação? Apenas os radioamadores poderiam trafegar. Por quê? Porque o radioamador trafega em UHF ou VHF e nós temos uma camada ionizada. Vocês sabem que íons, assim como os próprios elétrons, os prótons, os nêutrons, fazem parte da característica atômica das nossas estruturas, e nós temos uma camada ionizada que permitiria o tráfego dessas ondas para conversação via radioamadores. Então, agora entra a questão, Dionei, como se preservaria o sistema do futuro? O sistema que permitiria tráfego de informações utilizáveis pelo sistema mundial, pelo governo da besta. É uma coisa que nós não podemos esquecer. Essas ondas e essas emissões solares não atingem o profundo do mar. Elas se dissipam por causa... o mar não deixa, protege. Aí entra a assim questão... Assim como uma gaiola de Faraday também, né? Justamente, é mais ou menos o mesmo princípio. Então, o que preservaria as comunicações de internet? Os cabos subterrâneos, os cabos marítimos. Não os subterrâneos. Os subterrâneos perderia, mas os marítimos, aqueles que vão de um país a outro, pela profundeza do mar, eles não seriam atingidos. O que seguraria as comunicações em termos de tráfego de dados. E isso manteria o sistema da besta ativo. Então, só dei essa contribuição para vocês entenderem possibilidades. É claro que, veja bem, vou voltar àquilo que o Dionei e quero fazer coro com ele. Não vejo essa possibilidade. Não vejo porque isso afetaria a soberania do nosso Deus. Informações não vejo. Então, extremamente úteis. Inclusive no que você falou do radioamador, né?
Inclusive, você falou do rádio amador, da mochilinha ali, do kit de sobrevivência. Eu não vou provocar muito, não, porque eu sei que tem gente se a gente jogar combustível, fica pior. Mas... Eu digo isso porque hoje eu não opero porque não tenho tempo. Eu ainda tenho meus rádios. Tenho o Kenwood, tenho o Delta, né? Eu sou Papa Yankee 5, Romeo India Charlie, sabe? No rádio amadorismo. Então, é uma coisa que é paixão nas nossas vidas. Pro apocalipse zumbi. Digamos que sim e não, né? Porque eu me afastei um pouco, né? Por conta de outras coisas, mas sempre fui muito fã, sempre fui muito apaixonado por rádio. Mas eu tenho amigos cientistas, gente, que pesquisam muito, e a gente troca muita figurinha, como a gente diz, né? Então, você vê à venta possibilidades de recuperação diante de um cenário apocalíptico extremo como esse, que é uma conjectura, uma impossibilidade, porque ainda temos um campo que nos protege, mas de uma emissão solar atingir a Terra. Ou seja, ela conseguir, digamos assim, romper a camada de proteção magnética e atingir a Terra. É uma possibilidade que eu vejo, ou melhor, que eu não vejo na Bíblia. A gente vê também não vejo, sinais no Sol. A gente vê sinais no Sol, na Lua, no cosmos. A gente vê esses sinais associados à volta de Jesus. Mateus 24 vai mostrar isso, Lucas 21. Uma catástrofe dessa natureza. Exatamente. Que nós podemos abordar esse tema a partir desse ponto na live da semana que vem com esse título de Admirável Mundo Novo. Deixa eu fazer uma leitura aqui para falar algo com vocês, que é Daniel capítulo 7, do 23 ao 25. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse texto claramente fala desse contexto em que nós estamos vivendo e dos 10 chifres como esses 10 blocos econômicos que receberão poder no final dos tempos, e por conta disso surgirá um 11º chifre, que é o anticristo, abatendo 3. Estou fazendo essa provocação para convidá-los, estamos chegando a 1h30 de live, a continuarmos a parte 2 da próxima quinta-feira. Para os irmãos que estão nos acompanhando, nós estamos vindo de algumas questões de saúde e havíamos combinado de não fazer a live muito grande hoje, para não forçar muito. E também aproveito para dizer para os irmãos que daqui a pouco... Viu? Pois é, nós estamos aí... Então, os irmãos que estão, nós ficamos por mais de 1 hora com mais de 1000 pessoas assistindo a live. Então, nós contamos com a compreensão dos irmãos. Eu creio que foi um retorno brilhante aí, com as questões que nós estamos trazendo estão atualistas, eu tenho certeza enriquecedoras. E também daqui a pouco eu vou cantar parabéns aqui. Então, eu peço a vocês para orarem por nós. Os irmãos que estão assistindo, eu vou, de vez em quando eu ativei os comentários para ver se estava tudo bem aqui. E aí eu já retomei os comentários. E aí, irmãos, nós vamos fazer até para provocar em vocês eu costumo dizer aqui, Ricardo, Johnny, que eu não posso obrigar as pessoas a beber água, mas eu posso semear sal na boca delas, provocando sede. E essa vai ser a intenção de trazer, nesse momento de construção que nós estamos aqui, porque eu creio que assim nós vamos, inclusive, ter uma audiência muito boa para quinta-feira que vem também, e uma preparação para tanto retomarmos aqui a partir de Daniel 7, como também para falarmos dessa questão do Admirável Mundo Novo, que tem muita gente na escatologia que gosta desse tema, mas que desconhece esse assunto, e que vai ser muito bom nós tratarmos isso também, e esse título vai no banner para justamente eles ter aí o link, ou o gatilho disparador, como preferem alguns. Olha, Roberto, o pessoal já está te dando uns parabéns aqui nos comentários. Johnny, muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pela sua vida, muito obrigado por se doarem, se permitirem estarem aqui dividindo a tela. Estou muito empolgado também, imagino que vocês dois também, por termos ficado aí com mais de 1 hora, com mais de 1000 espectadores. Foi muito legal. Eu fico na dúvida se esse número de 1000 ele é real ou não, porque eu explico por quê.
eu tô debaixo de um shadow banning, inclusive agora no YouTube também. Uau. Então eu acho muito difícil, porque eu tô numa área de sombra em todas as mídias sociais que existem. Então acho que esse número não era tão real, não. Rapaz, Por isso que ele caiu, depois que eu fiz por isso aqui, que ele eu caiu não sei se tem a ver repentinamente. não, mas depois que eu fiz, bom, os irmãos, como não é segredo, mas assim, a gente, depois que eu fiz a live aqui com o pré-candidato a prefeito, o único pré-candidato a prefeito de direita, eu ganhei mais seguidores e também muito mais visualizações. Eu não sei se tem relação de ele tem muito, mais de 30 mil seguidores. Então não sei se há relação com isso e se é o pessoal de lá que está migrando para cá. Seja como for, diga. Eu acho que não, porque ele caiu muito rápido para ser. Não foi orgânico. Você sabe quando é orgânico, você vai percebendo. Eu acredito que foi Ele caiu muito para mais. 47 De 1.000 para abruptamente. 40 e pouco abruptamente. Então acho que é muito mais uma questão da máquina do que efetivamente de fato. Mas tudo bem, faz parte. E se esse Então, pessoal, né, conseguiu, por exemplo, imaginando acessar, né, maravilha. já está de bom Isso tamanho. é sem dúvida. Muito obrigado a vocês dois, muito obrigado a todo mundo que esteve online, muito obrigado aí, esse número de mais de 1.000 pessoas aí, muito obrigado a todo mundo que está até o final, obrigado àquelas pessoas. Olha, tem uma turma pesada entrando aí na live, Ciro Sanches, professor Bruno Barroso, uma turma pesada de escatologia entrando aí também. Então, obrigado aí pelas presenças. Isso também impacta, né? Quando tem alguém assim que tem muito seguidor, igual o Ciro Sanches, e está assistindo, e ele reage aí, o robô Sim. aí põe na evidência. Tem Exatamente. também. Rodrigo, quando você quiser fazer uma live do estilo daquelas nossas, sobre marxismo, etc., esse é o cara que você tem que convidar. O professor Bruno, para discutir essa questão da esquerdopatia generalizada, do marxismo. O professor Bruno é um cara que eu ouço, aprendo muito com ele em relação a essas questões. Ele é muito. Então, quando você um dia for programar algo e quiser convidá-lo, fica muito à vontade, fica bem tranquilo nessas questões aí. É muito bom. Ô, Bruno, aí, tá falando, um grande abraço dele. Então, Bruno, professor Bruno, já considere-se escalado, convidado, que nós vamos. Opa, travou? Nós vamos ter muitas dessas lives aí que o Ricardo falou, muitas vezes, principalmente daqui de março para frente. Mas a palavra está com vocês dois, muito obrigado mesmo. Parabéns para a Roberta já antecipadamente. Até que o pastor Ricardo vai orar por ela, mas já dou meus parabéns também. Amém. Obrigado. Quer dar uma palavrinha final, Johnny? Não. Tá só dar meus parabéns e agradecer o pessoal e desejar um bom ano, apesar de tudo, porque em Deus nós sempre temos algo bom, né? Então, apesar do mundo tá difícil, complicado, mas em Deus isso já nos basta. Verdade. Muito bem, quero deixar meu abraço ao professor Bruno e aos nossos queridos irmãos. Quero deixar uma menção especial, né, de agradecimento pelas orações, pela preocupação da nossa querida, vamos dizer assim, matriarca do grupo, né? Nossa querida irmã Sônia, sempre muito preocupada, sabe? Ela é muito preocupada com a gente. Eu agradeço as orações. Eu estou vendo poucas mensagens, tá, gente? Não é sempre, né? Quando posso, estou respondendo e tal, mas não se preocupe que não é por falta de educação, não, mas é por questões mesmo de limitações, né? Que às vezes me impedem. Eu sempre procuro estar no grupo, dar um pitaco, dar uma sugestão, alguma coisa, ser mais participativo, mas às vezes isso não nos permite. Mas agradeço as orações. Agradeço as orações do próprio Rodrigo, né, que faz menção da gente frequentemente no Clamor da Manhã. Dionei, eu sei que está sempre orando pela gente, e é mútuo. Eu também faço questão de manter-nos debaixo da poderosa mão do Senhor, assim como todos os irmãos que nos acompanham. Então, eu agradeço de coração. Roberta, meus
parabéns, que Deus continue te usando com sabedoria, como mulher de Deus, como serva do Senhor, e que você seja uma torre forte ao lado, claro que a nossa torre forte é o Senhor, mas que você seja a segunda torre forte ao lado do teu marido, fortalecendo, impulsionando, né, porque são as nossas esposas que, via de regra, impulsionam nossos ministérios. Somos o que somos porque temos mulheres de Deus ao nosso lado. E então, eu sou muito grato por termos esposas que nos impulsionam no ministério, que pagam o preço de joelho, porque eu sei que elas pagam, e eu tenho certeza que o melhor presente de aniversário que a gente pode dar a Roberta e às nossas esposas, quando fizerem aniversário, é esse reconhecimento, tá bom? Que Deus abençoe, gente. Vamos orar então em nome de Jesus. Amado Deus e Pai Celestial, te louvamos, Senhor, te glorificamos, ó Pai, e queremos te agradecer, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã, Pai, que esteve conosco nesta noite, cada palavra de bênção, Pai, cada palavra dos nossos queridos irmãos, Pai, da Sônia, do Bruno, da Karina, da Nena, Pai, palavras que nós vimos ecoarem, Pai, pelo nosso chat quando esteve aberto, Pai, de agradecimento e a satisfação de nós sabermos que os nossos irmãos estavam assim ansiosos pelo nosso retorno. Pai, pedimos o teu fortalecimento espiritual, físico para as nossas vidas. Pai, nós precisamos de ti, Pai. Precisamos que sejas a nossa torre forte, o nosso baluarte, Pai. O fortalecimento do teu espírito, Pai, é absolutamente necessário em nossas vidas, Pai, para cuidar da nossa mente, do nosso coração, do nosso físico. Cuidar, ó Deus, da ortodoxia, Pai, da seriedade com que nós tratamos a Tua palavra, porque não é nossa, é Tua, Senhor, e ela não pode ser de forma nenhuma negligenciada. Por isso, Pai, te agradeço, Pai. Te agradeço pela minha posição, pela posição do Dionei, pela posição do Rodrigo, pela posição do nosso grupo de escatologia, pela posição, ó Deus, dos irmãos que nos acompanham, pela confiança, Pai, que eles depositam em nós, Pai. Eu sou muito grato ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa possibilidade. Diante de um cenário, Pai, de incertezas, Pai, diante de um cenário, Deus, que, embora a gente não tenha abordado isso hoje, Pai, um cenário, Pai, onde aquilo que nós vemos, Pai, não é aquilo que realmente está acontecendo, Pai. Nós não conseguimos enxergar os bastidores, mas nós sabemos que é lá que são tratados desses assuntos. O cenário, Pai, por trás da cortina, talvez seja um outro muito mais tenebroso e satânico do que nós podemos imaginar. Mas, Pai, como a nossa confiança está em Ti, é em Ti que nós depositamos a nossa esperança. Na Tua volta, no fato de que nós sabemos que o mundo está se encaminhando para que um dia, Pai, possa provar o que será um verdadeiro e justo Senhor, juiz, rei de toda a terra e do universo, Pai, voltar para esta terra e colocar ordem nesta zona que está essa terra. Por isso, Pai, nós cremos nisso. A nossa esperança és Tu, Senhor. E vamos manter essa esperança viva, Senhor. O nosso amor pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, o nosso amor por Ti, Pai, está acima de toda e qualquer coisa, Pai. Que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, para resistirmos, independente de qualquer circunstância, adversidade, que o Senhor nos fortaleça cada dia mais e mais, ó Deus, para sermos, Pai, os servos que o Senhor escolheu que fôssemos. Que o Senhor determinou que nós fôssemos, ó Deus, ministerialmente para Te servir. Que os nossos chamados, Pai, sejam inegociáveis. Que a nossa fé, Pai, seja inegociável. Que os nossos valores, Pai, sejam inegociáveis, Pai. E que as nossas famílias, Pai, sejam protegidas e abençoadas, Pai, pelo Teu amor e graça, pelo Teu anjo que se acampa ao redor daqueles que Te temem, Pai, e os guarda. E nós cremos nisso, Pai. Nós cremos, temos crido, Pai, na Tua graça e na Tua proteção. Deus, entrego a vida de cada um dos nossos queridos irmãos que nos ouve e nos ouvirá. Entrego a vida de cada um de nós nas Tuas mãos, Pai. Entrego, Pai, esta nação, este país, ó Deus, que hoje, nitidamente, nós vemos ser governado por uma caquistocracia, Pai. Infelizmente, temos que reconhecer isso. Os piores estão nos governando, ó Deus, mas nós acreditamos na Tua justiça. Nós acreditamos no Teu mover, nós acreditamos nos Teus desígnios e nós acreditamos que para tudo há um propósito.
E se tudo está sendo encaminhado, ó Deus, para o cumprimento profético, então, aleluia e glória a Deus, eu só posso te glorificar, ó Deus, por isso, porque só tu, Senhor, és digno de honra, louvor e glória, Pai, porque só tu és Senhor, Pai, porque só tu és soberano, ó Deus, e a tua soberania e poder estão acima de qualquer agenda humana, Pai. O homem pode querer uma agenda para 2030, mas eu sei que o Senhor tem uma agenda preparada para a eternidade, para aqueles que te temem, aqueles que te guardam, Pai, aqueles que guardam a tua palavra, a palavra da profecia, ó Deus, que está nesse livro que nós frequentemente falamos, Pai. Que a tua bênção, a tua graça, Pai, nos invada. Que teu infinito amor, ó Deus, nos invada de uma forma especial. A tua presença, a presença do teu Espírito nos encha, Pai, nos invada de uma forma especial, ó Deus. A cada um que nos ouve, ó Deus, que nesse momento começa a ser tocado, Pai, para ser transformado e transbordado, Pai, da tua presença, Pai. Ó Deus maravilhoso, nós cremos, Pai, no teu mover, nós cremos no teu agir, nós cremos na tua presença, Senhor. Nós cremos, Senhor, meu Deus, que o Senhor ainda nos usará, Pai, para a glória e louvor do teu grandioso nome, Pai. Pai querido e amado, sustenta-nos, ó Deus, com teu braço forte. E nesse momento, Pai, oramos pelas nossas esposas e famílias, pedindo a tua graça, a tua proteção sobre elas. E agora, Pai, uma menção especial à tua serva Roberta, Pai, que amanhã está completando mais um ano de vida. Que o Senhor invada a sua vida de uma forma especial. Cuida da sua saúde física, mental, psicoemocional, espiritual, ó Deus. Fortalece tua serva. Dá a ela sabedoria para que ela seja aquela mulher, Pai, que a Bíblia trata e que o Senhor tem colocado aos nossos lados, Pai. Que ela seja, Pai, uma coluna, Pai. Que ela seja um sustento, um porto, Pai, seguro para o descanso do guerreiro Rodrigo. Um porto seguro para o descanso do professor, um porto seguro, Pai, um acalento, Pai, para o descanso do servo, do trabalhador, ó Deus maravilhoso. E que os planos, Pai, que o Senhor tem colocado no coração do Rodrigo e da Roberta, ó Deus, venham a se concretizar, se essa é a tua vontade, ó Deus. Os planos para a vida social, para a vida pública, nós entregamos aos teus cuidados, ó Deus, e pedimos a tua bênção e a tua graça, e que seja o Senhor a bater o martelo, Pai. Porque nessas questões, Pai, nós fazemos os planos, mas é o Senhor quem toma a decisão final. Então, ó Deus, nós entregamos nossas vidas aos teus cuidados, de cada um, os três da tela, Pai, e aqueles que nos acompanham sempre. E que o teu nome, ó Deus, que o teu nome jamais se aparte da nossa boca, dos nossos corações, e dos corações e da boca dos nossos descendentes, Pai. Por isso oramos e te agradecemos, Pai. No nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado Amém. seja o teu santo nome. Glória a Deus. Amém. Obrigado por essa Amém. oração. Glória a Deus. Beijo no coração. Até logo mais, gente. Fiquem com Deus, viu? Obrigado. Deus, Obrigado a todos. Tchau, tchau, Glória a pessoal. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.